E a palavra de Deus na tarde deste dia, nós vamos estar lendo um versículo apenas na carta de Tiago, o capítulo é o 5. Capítulo 5 de Tiago, o versículo 13. Diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Este é o versículo, meus amados irmãos, que iremos meditar nestes minutos, neste momento. A palavra pergunta: está alguém aflito? Está alguém contente? Por que essa pergunta? Por que pergunta dessa forma o Tiago? Porque aflições todo mundo tem. Aflições é comum em todos os segmentos. Nós somos atribulados e aflições chega à nossa tenda, à nossa pessoa. Então todos os dias nós somos afligidos. A palavra de Deus diz no livro de João, no capítulo 14, diz assim: não afligeis os vossos corações. E o Tiago pergunta aqui: está alguém aflito? Ele sugere, se tiver aflito, vá orar. Ele pergunta: está alguém contente? Porque se há possibilidade de alguém estar triste, aflito, a probabilidade também de alguém estar contente, de alguém estar feliz. Em meio às circunstâncias que a vida nos proporciona, há momento de aflições, mas há momento de alegria, de prazer também. E nós precisamos definir esses momentos e como nós devemos nos proceder diante destas situações. Se eu estou aflito, se eu estou triste e angustiado, o que devo fazer? O conselho bíblico é: ora, vá orar. Se está aflito, vá orar. Mas como que uma pessoa aflita deve orar? Como que uma pessoa que está atribulada, afligida, que está em situações de dificuldade, perturbados, como orar diante de situações complexas e de difícil em momentos como esses? Oração é conversar com Deus. Oração é falar. Uma vez que você conversa com alguém, você está orando. Orando é falar. Como que alguém vai entender como é que é uma oração? Será que alguém pensa que a oração é só se alguém estiver de joelho, com as mãos cruzadas sobre o peito, com a cabeça declinada e prostrado e direcionando algumas palavras religiosas? Não, oração não é isso. Oração é falar. Quando eu estou falando com alguém, eu estou oralizando palavras. Então, oração é diálogo, é conversa. Quando a Bíblia diz: se vocês estão aflitos, ora. Ou seja, por quê? Porque se alguém está aflito, se alguém está triste, e se ele se isolar, se ele não falar, se ele não orar, há uma probabilidade muito grande, há um caminho aberto para a depressão, para o isolamento. Logo, de maneira nenhuma, nós podemos entrar pela porta do isolamento, pela porta do ficar sozinho, trancado. Não! A Bíblia diz: se vocês estão perturbados, se vocês estão aflitos, se vocês estão tristes, vocês devem orar. Alguém diante de vocês que é digno de ouvir você. Estou falando aqui no sentido pessoal.
alguém que você deve confiar e que você deve desabafar. Eu tenho ouvido pessoas conversarem comigo e no final dizerem: pastor, me desculpe pelo desabafo, me perdoe. E eu digo: você fez a coisa certa. A Bíblia diz que quando eu estiver aflito, eu devo orar. Eu preciso entender o que é a oração. Oração é verbalizar, é desabafar, é me desprender daquilo que me aflige. Mas agora com relação a Deus. Se alguém está triste, ora. Se alguém está aflito, ora. Então, se eu não tenho alguém com quem eu devo confiar, compartilhar aquele momento de aflição, de tristeza, de angústia, se eu não achei ninguém digno de me compreender, mas existe um Deus no céu que nos compreende e nos entende. E nós temos um intermediador entre Deus e nós, chamado Jesus Cristo. Ele intermedia por nós. Nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a Bíblia diz assim: se você estiver triste, ora, verbalize, oralize as palavras, desabafe para Deus ou para alguém que você confia, porque assim você vai achar paz de espírito e equidade na alma e equilíbrio emocional. Desabafe com alguém, converse com Deus, fale para Deus. Então, agora por que a Bíblia manda orar? Porque a proporção que você está conversando com alguém, seja com alguém que você confia, que você está compartilhando uma dificuldade, um momento de aflição, ou seja com Deus, aquele espírito de comunhão, aquele espírito de contato, aquele espírito de harmonia que vai fazer você a desabafar, contar. O Espírito de Deus que convence as nossas vidas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele lava a nossa alma. Tenho conversado com pessoas que depois de alguns momentos de conversas, alguns áudios trocados, as pessoas mandam: que alívio, que maravilha, que bom, foi bom ter falado contigo, foi bom ter, na verdade, nem ouviu muita coisa, mas falou quase tudo. E é importante, quando nós adquirimos confiança em alguém e que possamos compartilhar com ele algo, e esse alguém compartilha, orando diante de Deus, aumentando assim a nossa confiança diante de Deus. Portanto, a Bíblia diz: se você está triste, ora. Porque somente através da oração com Deus é que nós entramos na presença de Deus. E por que manda orar quando estiver triste? Porque Deus não quer ver ninguém triste. Por isso que na presença de Deus há fartura de alegria. E se na presença de Deus há fartura de alegria, só há uma maneira de eu alcançar, adquirir essa alegria, que é orando. A oração me leva diante de Deus. E se a oração me leva diante de Deus, lá não tem aflição, lá não tem tristeza, lá não tem dor, lá é só alegria. E a Bíblia diz: se você estiver triste, você deve orar. Se você estiver aflito, você deve orar. Porque a oração te leva diante de Deus. E diante de Deus não tem tristeza. A tristeza é alegre diante de Deus. A tristeza salta de alegria na presença de Deus. Portanto, meus irmãos, orem. Orem a Deus. Converse com alguém. Não fique preso. Não fique se martirizando, se afligindo com situações que por meio de algumas conversas se resolve. Não se prenda ao solidarismo, não se prenda a estar só, não se prenda ao isolamento. Seja livre, seja liberto, ore a Deus, converse com alguém, desabafa. A Bíblia diz: se alguém está triste, ora.
Quando você ora, você chega na presença de Deus. E na presença de Deus a tristeza salta de alegria. Quando você chega na presença de Deus, você fica alegre. Aí vem a segunda pergunta do versículo: está alguém alegre? Cante. Está alguém feliz, contente? Cante hinos de louvores a Deus. Ou seja, a oração te leva a Deus. A aflição te leva à oração. A oração te leva à presença de Deus. Na presença de Deus, a fartura de alegria. Na presença de Deus, você vai cantar, regozijar, jubilar. Na presença de Deus, a fartura de alegria. Deus te abençoe na tarde deste dia. Ore em todo tempo, sem cessar, e a bênção de Deus vem. Dá um adeus à tristeza, dá adeus à aflição. Ore a Deus e se alegra em espírito na presença do Todo-Poderoso.